Fala pessoal, Pedro Vitor na área. Vamos conversar aí, tá? Trazer mais um vídeo aí para vocês sobre o mercado financeiro, tá bom? Falando hoje aí sobre risco-retorno das operações. Eu trouxe esse assunto lá para o meu perfil do Instagram. Eu vou deixar aqui o meu Instagram na descrição desse vídeo, tá? Me siga lá, tá? Eu trago conteúdos diários para vocês lá. Falando sobre operacional. Muitas vezes eu vejo as pessoas criticando o operacional de A ou de B em relação a essa questão, principalmente de taxa de assertividade, tá? Então, a gente vê muitas vezes aí vários gurus que aparecem aí na internet sempre mostrando: peguei uma operação aqui, ó, de risco-retorno 1/7, de risco-retorno 1/10. Mas existem aí algumas coisas que vocês precisam saber em relação a essa questão de taxa de assertividade, tá bom? Porque quanto maior você busca o retorno para aquela operação que você está fazendo e quanto menor for o risco que você estiver tomando, tá? Ou seja, quanto menor for o stop da operação, o que é que vai acontecer? Você vai errar mais vezes, certo? Então, tudo vai envolver aí o seu psicológico de como você vai lidar com essa questão da taxa de assertividade, certo? Se ela é de 1/1, se o risco-retorno ele é negativo ou ele é positivo, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha com essa relação aí de risco-retorno, para que a gente possa dar uma olhada e dar uma analisada, tá bom? Depois a gente vai aí para o nosso gráfico para eu mostrar para vocês isso aí na prática, certo? Então vamos lá, vê só, vou tirar meu rostinho aqui lindo para que a gente possa analisar aí essa ferramenta, tá bom? Então veja só, a gente tem aqui, ó, a coluna do risco versus a coluna do retorno, tá? Aqui a gente tem um risco de 1/1, beleza? Ou seja, se você acertar 50% das operações, consequentemente você vai errar 50%. Então você vai ficar aí no 0/0. Se tua taxa de acerto for menor que 50%, tu tá negativo. E se for maior que 50%, tu tá positivo. Beleza? Isso aí é tranquilo de entender. A questão é em relação a o risco-retorno negativo, que está aqui em cima, e o risco-retorno positivo, que está aqui embaixo. Beleza? Então, observe o seguinte: se o risco-retorno da sua operação ele é negativo, tá? Você vai precisar acertar mais e errar menos, certo? Se o seu risco-retorno ele for positivo, você vai errar mais e acertar menos, sendo que quando você acerta, vai cobrir a sua perda, tá? E ainda vai te deixar com lucro, tá? E é por isso que a gente precisa entender essa questão da assertividade em relação às operações, tá bom? Porque é muito bom você trabalhar com risco-retorno positivo. Show de bola, beleza. Sendo que você vai errar mais vezes e o seu psicológico ele está preparado para isso? Essa é a pergunta, tá? Imagina aí que teu risco-retorno ele é de 1/4, tá? Então, risco-retorno aí de 1/4, tu tá aqui, ó. Você tá aqui, ó. Risco-retorno de 1/4. Beleza? Ou seja, se tu acertar mais de 20%, tu já vai estar positivo. Beleza? Tranquilo. Sendo que você vai errar muito. Tá? Vamos supor que você coloca aí 5 operações para fazer no dia, com stop de 50 pontos cada operação. Então você vai levar aí 3, 4 stops para acertar um trade que compense tudo e você saia lucrativo. Tem mentalidade para isso? Entendeu? Quando você trabalha com risco-retorno negativo,
você vai errar mais, você vai acertar mais, desculpa, do que errar. Mas quando você errar, vai levar aí alguns gains seu. Então, essa é a ideia. Pedro, o que é que tu faz? Eu tenho, galera, vários operacionais, beleza? Eu vou mostrar um operacional para você aqui que trabalha com risco-retorno negativo, certo? Então, vamos para o gráfico aí, para que você entenda. Então, esse operacional, ele trabalha esse meu indicador que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Então, hoje aí está ao vivo, tá? 4 de julho de 1h49, certo? O mercado está aqui, ó, hoje é feriado aí nos Estados Unidos. Então, o mercado está com baixa volatilidade aí, beleza? Se a gente coloca aqui no diário, ó, gráfico diário, ó o volume de ontem e ó o volume de hoje. Tá um pouco a mais de 50%, tá bom? Então, um volume pequeno aí para o dia de hoje por conta do feriado. Então, o mercado ele fica um pouco lateral, não toma uma direção. Então, risco-retorno negativo, eu trabalho com esse meu indicador aqui, ó. Se o mercado ele chega aqui nessa região, eu vendo ele, tá? Eu vendo ele, busco um alvo aí mínimo de 200 pontos, tá? E o meu stop fica 600 pontos contra. Então, esse operacional aqui que eu faço com esse meu indicador, ele tem um risco-retorno negativo. Mas se você puxar aqui, ó, ontem eu efetuei uma venda, acertei. Antes de ontem não operei, aqui sem operação, aqui, ó, pegou a operação, acertei. Aqui sem operação, aqui, ó, peguei a operação, acertei. Por que tu acertou, Pedro? Porque meu stop está 600 pontos contra. E aqui, ó, pagou os 200 pontos, certo? Que eu pego aí no mínimo. Então, você pode notar, ó, aqui, ó, pegou, certo? Aqui também, ó, chegou próximo e pagou. Então, esse meu indicador aqui também, ó, pagou, certo? Então, esse meu indicador, ele dificilmente erra. Ó, tô voltando aqui, ó. Quando foi que pegou uma operação e errou? Aqui, ó, pegou e não estopou, ó. Tá vendo aí? Nesse dia até eu fiz um dinheirinho aqui trabalhando nessa região, tá? Então, ó, pegou aqui, ó, um indicador, subiu e pegou o outro. Então, nessa operação aqui eu estopei e nessa aqui eu ganhei, tá? Então, esse meu indicador ele não estopa, ó. Não estopa. Então, eu trabalho ele com risco-retorno negativo. Por quê? Porque ele vai estar aí contra a tendência, né? Então, pode notar aqui, ó. Vamos lá, pegar esse dia aqui, ó. O mercado veio. Qual a tendência dele? Tendência de queda. Então, eu fiz uma compra aqui, peguei meus 200 pontos, caí fora. Fiz outra compra aqui, peguei meus 200 pontos e caí fora. Certo? Então, esse meu indicador ele não estopa, mas eu trabalho com um risco-retorno negativo. Então, ele não estopa, mas também não é todo dia que tem operação com ele. Então, eu trabalho com risco-retorno negativo aí, em relação ao operacional dessa minha estratégia com esse indicador. Tá? Já tem estratégias que eu opero no VWAP. Tá? Então, eu busco, às vezes, continuidade de tendência, certo? Busco reversão de tendência. Então, aqui nessa região, eu trabalho com risco-retorno positivo. Então, eu estopo pequeno para pegar um alvo maior e vou protegendo a operação, certo? Então, não escute esses gurus que aparecem por aí dizendo: não faça tal operacional. Operacional com risco-retorno negativo não existe. Operacional com risco-retorno tem que ser positivo. Não existe isso não, gente. Tá? Para cada situação, você define o seu operacional aí. Tá bom? Então, com esse meu operacional aqui de exaustão, tá? Eu tenho um risco-retorno negativo. Então, eu acerto mais do que erro. Mas quando eu erro, um erro meu leva aí 2 dias de operações que teve nesse indicador. Então, é um risco-retorno negativo, certo? Quando você trabalha com risco-retorno positivo,
você vai estopar mais vezes, pessoal. Não tem para onde correr, não. Tá? Tem que ter o psicológico. Tá? Então, vai aí do que você quer para o seu operacional. Eu tenho várias estratégias, algumas com payoff, né, com risco-retorno negativo, outras com risco-retorno positivo, certo? Então, basta você definir aí o seu operacional, quando é que você vai utilizar esse risco-retorno, se ele vai ser positivo ou negativo, tá bom? Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar exaustões de preço com risco-retorno negativo. Então, eu espero o mercado se afastar bastante do VWAP e das médias e tento buscar aí uma volta para essas médias e para o VWAP também, que é uma média, né? Certo? Então, esse é o operacional que eu mais me sinto confortável e que eu mais aumento minha mão, empurro o lote. É com esse tipo de operacional. Quando eu vou buscar o operacional aí, quando eu vou buscar a tendência do mercado, que eu faço operações de pullback, faço operações aí no VWAP, eu entro com baixa alavancagem e tento ir alavancando a favor se o trade for a favor da minha operação. Tá? Então, por exemplo, ontem aqui, ó, eu tentei fazer uma operação, tá? Ó, dia 3 de julho, eu fiz uma compra aqui no VWAP, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu fiz uma compra aqui ontem, deixa eu colocar aqui, ó. Dia 3. Pronto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pronto, ó. Ontem eu fiz uma operação aqui, ó, nessa região, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, completo. Cadê essa operação aqui, ó? Então veja o que foi que eu fiz aqui nessa operação. Eu fiz uma compra no 0,10, tá? Exatamente aqui, ó. Observa aqui, tá bom? O valorzinho aqui, ó, quando eu coloco o mouse. Eu fiz uma compra aqui, ó, no 0,10. O mercado andou a meu favor. 200 pontos depois que ele deu a favor, eu comprei mais, certo? Fiz médio para frente. Quando ele foi no 410 aqui, ó, eu comprei mais e protegi no 310. Então, ó, eu entrei com 5 contratos para estopar aqui nessa região de baixo em 180, 170 reais. Chegou a me pagar aqui, ó. Chegou a me pagar aqui 620 reais. Eu protegi no 310, ele pegou aqui minha proteção e eu caí fora da operação, certo? Então, esse foi um operacional com risco-retorno positivo. Então, temos aí vários tipos de operacionais, certo? Vou deixar aqui a telinha para você aí dessa taxa de assertividade, tá? Tire print aí e faça um operacional, tenha um operacional com risco-retorno que você se sente confortável, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você curtiu aí, já deixa o seu like aí, ó, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e fui! Tchau, tchau!